Olá, tudo bom? Meu nome é Alex Campanharo, sou engenheiro agrônomo, mestre em agricultura tropical pela UFES Campus São Mateus. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao professor Fábio Luiz Partelli pela oportunidade de estar aqui palestrando para vocês, junto com a Projagro, empresa júnior de agronomia, que está auxiliando na organização do evento, e a Universidade Federal do Espírito Santo, Campus São Mateus, que sempre sediou esse evento e agora numa versão online. Vou estar falando para vocês sobre adubação de plantio e formação do cafeiro conilão. Antes disso, falando um pouco de onde eu atuo como técnico na fazenda experimental, que é uma área anexa ao campus da Universidade Federal do Espírito Santo, Campus São Mateus, e logo aqui está a BR-101, ali no bairro litorâneo. Então, se vocês quiserem conhecer, estamos à disposição para atender qualquer produtor, qualquer profissional que seja interessado em visitar nossa área. Bem, falando um pouquinho aqui do escopo da minha apresentação, eu vou estar fazendo uma introdução geral, onde eu vou estar abordando alguns assuntos que são muito importantes para a formação do cafeiro conilão. Vou estar falando por que qual a importância de realizar essa adubação de plantio. Vou estar falando um pouco sobre o cálcio e o magnésio nesse pré-plantio, a importância dele e onde ele deve ser alocado. Falando um pouco também sobre os micronutrientes. Falando da adubação fosfatada de plantio, a importância e a alocação dele no preparo de solo. E a distribuição de adubação de acordo com a época de plantio, que é um dos pontos mais importantes da apresentação, que a gente vai estar falando um pouquinho sobre a distribuição desses adubos ao longo do plantio, desde do plantio até a primeira floração. E eu vou estar fazendo algumas outras considerações finais para fechar o conteúdo. Vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma analogia à construção de uma casa, porque para você fazer uma construção de uma casa, você precisa fazer um planejamento, verificar se o orçamento cabe dentro desse planejamento do que você pensou para sua residência, ou seja lá qual for o seu tipo de construção. Fazendo analogia ao seu plantio, você vai fazer o quê? Com essa preparação, tudo que você almeja, que você prepare com antecedência para ver se tudo isso vai chegar no final com êxito. Então nós temos todo esse planejamento, toda essa preparação antes de realizar esse plantio. Para quê? Para que essa base seja bem feita, para que você tenha bons resultados lá na frente. Então, aqui fazendo uma introdução de boa parte dos assuntos que nós vamos abordar, a primeira etapa é a escolha do terreno. Caso você não tenha uma condição ou um solo adequado para você fazer um plantio, você vai utilizar o terreno que você tem. Então, todo esse enquadramento técnico da sua área, você vai ter que otimizar e adequar para ela, seja no preparo de solo em área plana ou em área declivosa, em curva de nível, cultivo mínimo e por aí vai. Depois desse fator, um ponto que é muito importante é a saúde e a condição da planta. Então, a escolha da muda, a sanidade da muda, o vigor dessa muda, os genótipos escolhidos são muito importantes para que você tenha êxito também. Geralmente recomenda-se pelo menos de 4 a 6 genótipos de conilão por área. Menos do que isso você pode ter problemas de incompatibilidade. Menos genótipos na área, você pode ter problemas de polinização cruzada. Então recomenda-se pelo menos de 4 a 6 genótipos. Então, além disso, aliado à característica fisiológica dos genótipos selecionados, você vai ter um manejo fitossanitário que deve ser adequado para a planta e, somando esses fatores, há um manejo de adubação e nutrição do cafeeiro até que você consiga a primeira florada. Além disso, você deve se atentar ao número de hastes por hectare, o manejo desse número de hastes por hectare ou o manejo que você vai fazer durante esse período até chegar à primeira floração, que é o objeto de estudo dessa apresentação. Vamos lá. E para isso, para você ter bons ganhos, todos esses fatores somados, você vai conseguir produtividades já no primeira safra entre 70 e 100 sacas
por hectare. São muitos produtores que vêm alcançando isso com essa soma de técnicas aplicadas ao campo de forma direta. Então aqui nós temos uma área de café conilon plantado 3 por meio, conduzidos com 2 hastes com 20 meses de idade, sendo que a primeira colheita foi algo em torno de 80 a 100 sacas por hectare. E nós temos também uma área aqui de conilon robusta, que é um material híbrido que veio da Embrapa, lá na região de Tueta, que com 16 meses ele já alcançou produtividades acima de 70 sacas por hectare também. Então aí vem aquela pergunta, todo mundo sabe que precisa fazer adubação de plantio, mas o porquê muitos produtores e talvez até alguns profissionais que atuam na área não sabem. São coisas simples e básicas, mas que a gente deve se atentar. Por exemplo, a mobilidade desse nutriente no solo e também na planta. Então, quando a gente observa aqui, nós temos a mobilidade de todos os macronutrientes e alguns deles são móveis na planta, porém são pouco móveis ou imóveis no solo. Então, a gente fazendo a primeira observação é que o cálcio e o magnésio ele é pouco móvel no solo. Porém, o cálcio ele é imóvel na planta e a mobilidade do magnésio é um pouco maior, que ele atua um pouco na parte da fotossíntese. Então, observando esse fator, o primeiro item é fazer a correção do solo. Para você fazer a correção do solo, o mais adequado é você recolher a amostra de solo, mandar para o laboratório e com essas informações na mão você recomendar a correção desse solo. Por quê? Inicialmente o calcário, que é o mais indicado para fazer essa correção. Você vai corrigir a acidez do solo, neutralizar alumínio e vai fornecer cálcio e magnésio inicialmente. É uma das operações baratas e extremamente necessárias para que você tenha um êxito no seu plantio. E outro fator que é muito importante é o fósforo, pois ele é muito móvel na planta e praticamente imóvel no solo. Por isso, recomenda-se aplicar fósforo em cova ou sulco de plantio. E também outro ponto que é muito importante é a mobilidade dos micronutrientes, que aqui nós temos tanto a mobilidade na planta quanto no solo. E um desses elementos que é muito importante é falar sobre o boro, porque ele é praticamente imóvel na planta e imóvel no solo. Então, a continuidade de aplicação desse elemento na planta é muito importante, principalmente próximo da florada, que ele vai participar ali da formação do tubo polínico e vai garantir uma melhor polinização. E os demais têm baixa mobilidade. Então, muitos produtores têm utilizado e muitos consultores têm recomendado a aplicação de fritas no sulco de plantio ou na cova, que é o FTBR12 ou 8, que tem uma concentração um pouco maior de alguns nutrientes, e também de matéria orgânica, que você vai garantir a suplementação desses micronutrientes ao longo do desenvolvimento da planta. Então vamos lá, pegando uma área qualquer, a gente tem a seguinte situação: ou a gente prepara em área total, ou a gente prepara em sulco. Se for nível, a gente prepara em curva de nível, geralmente se prepara só em curva de nível, ou a gente tem uma preparação da área total. Fazendo uma analogia mais simples, considerando esses 3 blocos azuis, 3 linhas de café, nós poderíamos fazer o seguinte: ou corrigir em área total, ou corrigir em sulco, que poderia ser uma das opções também para quem faz cultivo mínimo ou para quem quer manter parte do solo sem alteração. Na sequência, mais próximo ao centro desse sulco, a gente faz uma aplicação de fósforo, micronutriente e matéria orgânica, caso o produtor tenha essa disponibilidade na área ou queira incluir para melhorar as características físicas e químicas do solo. E, no final, faz o plantio propriamente dito. Com isso, você tem um plantio mais próximo ao adequado possível, porque você vai estar melhorando as características físicas do seu solo, vai estar aplicando matéria orgânica que vai melhorar a CTC do solo, vai estar corrigindo a acidez, fornecendo cálcio e magnésio, e vai estar
proporcionando uma melhor adequação da planta inicialmente desse fósforo próximo às raízes. Falando um pouquinho aqui do cálcio e magnésio, que é uma das primeiras etapas do processo de preparação do solo, o cálcio e o magnésio ele pode e deve ser fornecido inicialmente na preparação do solo. Por quê? Geralmente ele é aplicado na calagem junto da preparação inicial do solo. Ou você pode fazer tanto em área total, como eu já havia dito, quanto em sulco de plantio. Para isso você precisa estar baseado na análise de solo, para que você tenha os parâmetros adequados para estar recomendando esse calcário, porque superdosagem pode elevar demais o pH e subdosagens você vai estar fazendo uma operação que você vai precisar repetir ao longo do desenvolvimento da planta. Outra forma de suplementar o cálcio, principalmente, é em forma de uma gessagem. Por quê? Você vai fazer parte desse processo de correção do solo na calagem e aproximadamente 60 dias a 90 dias depois você faz uma gessagem que é uma complementação desse cálcio. Em alguns casos isso é necessário para quê? Que você consiga fazer uma correção do solo em uma maior profundidade. E com isso você vai estar fornecendo enxofre, que é um elemento móvel no solo, que ele pode ser perdido e em alguns casos, principalmente de excesso de pluviosidade, você pode estar perdendo parte desse enxofre ou ele está tornando sem disponibilidade para a planta. Com isso você consegue fornecer esse enxofre que é importante, que também como faz parte dos macroelementos. Outro elemento que é muito importante é através do fósforo. Por quê? O super simples, que é um dos adubos de plantios mais usados comumente, ele tem uma parcela de enxofre e ele também tem uma concentração elevada de até 16% de cálcio. Então, na adubação de plantio, você fazendo ela com o super simples, você vai estar garantindo a suplementação de enxofre e de cálcio também. Uma observação que deve ser feita por todos os profissionais, até mesmo por produtores que tenham um entendimento sobre o assunto, é ter uma relação próxima a 3:1 de cálcio para magnésio. Relações acima de 3:1, você começa a ter um desequilíbrio no seu solo. Produtividades mais elevadas estão associadas a essa relação de aproximadamente 3, no máximo 3,5 de moléculas de cálcio para uma de magnésio, que tem obtido os melhores resultados. Falando um pouquinho da adubação fosfatada. Apesar do fósforo ser um elemento de menor acúmulo entre os macronutrientes aos 72 meses de idade no café conilon, ele é muito importante para vários fatores, principalmente por o estabelecimento e crescimento prematuro das raízes, no caso, o estabelecimento da planta no campo. Então, esse nutriente ele deve estar próximo justamente pela baixa mobilidade dele no solo, por isso que ele é aplicado no sulco, bem próximo ao sistema radicular da planta. E esse crescimento prematuro das raízes é muito importante para crescimento e estabilização da planta ali, para que ela possa ter condições para absorver outros nutrientes. Ele também participa de forma direta da transferência e estocagem de energia na planta, então praticamente todos os processos que envolvam o acúmulo de energia na planta, ele está associado através da ATP e outros fatores. E além disso, ele participa de forma direta da integridade estrutural dos tecidos. Então, para uma planta mais forte, mais lignificada, vamos dizer assim, de forma simples, junto com o cálcio que participa da formação estrutural da planta, o fósforo é muito importante, principalmente no plantio. E além disso, como eu já havia falado, a absorção pela planta está relacionada basicamente com a área ou faixa de solo exploradas pelas raízes. Então, se você alocar essa adubação fora da faixa de contato com as raízes, possivelmente ele não vai ser eficiente como deveria.
Então o fósforo ele tem essas particularidades e deve ser observado desde o preparo do solo até o plantio e na formação contínua do café conilon. Então como que é feita as recomendações de fósforo atualmente? Ela é feita através dessa tabela de Presotti 2007, onde leva em consideração o fósforo remanescente, que você vai classificar aqui como baixo, médio ou alto, e também de acordo com a concentração. Essa concentração vai ser baixa, média ou alta em função do fósforo remanescente e vai ser também recomendada através ou de cova de plantio, para quem trabalha em áreas declivosas que não pode fazer uso de preparo de sulcos, ou em cova propriamente dita. Vamos lá. Outra recomendação que é usual é feita em relação ao teor de argila ou classe estrutural do solo, que aí você vai classificar, se você não tiver uma informação e tendo outra, você vai conseguir classificar e estar recomendando também em função dessas duas características, ou argila ou fósforo remanescente. Então vamos lá. Por que a gente faz essa aplicação localizada do fósforo? Porque se a gente aplicar esse fósforo de forma em área total, de forma que contemple toda a área, o que pode acontecer? Parte desse fósforo pode ficar indisponível para a planta, de forma de que ela seja absorvida por algumas partículas do solo, sendo elas óxido de ferro ou a própria matéria orgânica. Então esse fósforo fica indisponível para ser absorvido pelas plantas, porque essa ligação ela é muito forte, é uma ligação covalente, a planta não consegue fazer essa absorção. Os adubos formulados, geralmente os adubos que são realizados para plantio são adubos simples, ou seja, só contemplam o fósforo. Poucos deles contemplam mais nutrientes. Com o avanço de algumas tecnologias, eles estão incorporando outros elementos junto com essa adubação de plantio. Então hoje nós temos adubos que contemplam micronutrientes ou que contemplam a liberação lenta de alguns outros elementos que são muito importantes, principalmente da fase de formação do cafeeiro. E também nós temos hoje em dia alguns adubos que contemplam a parte de organomineral, ou seja, vem incorporado boa parte de matéria orgânica nesse adubo, com o fósforo e com alguns outros elementos que são também muito importantes para a formação do cafeeiro conilon. Basicamente, o que nós devemos observar? Que o produtor vai escolher o adubo que melhor se enquadra na sua relação econômica ou que tenha já alguma experiência de utilização desse adubo para utilizar na sua propriedade. Ou outro fator que é muito importante, a sua viabilidade econômica com a melhor relação custo-benefício de P2O5, que é o que mais interessa para a planta. Então nós temos a melhor relação de P2O5, solúvel em água, não é o que é solúvel em cítrico, que geralmente é o que está nas embalagens. Então a gente faz essa observação. E aí vai escolher o adubo que mais se adequa, o que mais chegue próximo à realidade da sua tecnificação. Outro fator que tem sido muito utilizado, outro adubo que tem sido muito utilizado é o fosfato natural reativo. Por quê? Visando a longevidade da lavoura, muitos produtores têm utilizado o fosfato natural reativo em parte de substituição da adubação convencional, justamente porque ele tem esse efeito residual prolongado, visando principalmente a longevidade das áreas inicialmente implantadas, que aí pode durar 10, 12 anos, dependendo de como for o manejo do produtor, talvez até um pouquinho mais. Geralmente, 1/3 dessa adubação de plantio é colocada como fosfato natural reativo. As recomendações giram em torno de 100 a 300 gramas por metro de sulco para os plantios comerciais hoje em dia, aqui, principalmente na região norte do Espírito Santo e sul da Bahia.
Uma outra observação que é muito importante e tem sido bem utilizada é a parte desse adubo ser fornecido em formato de fertirrigações, em caso de produtores que possuem essa tecnologia. Pegar pelo menos um quarto dessa quantidade de fósforo e ser aplicada gradativamente ao longo do desenvolvimento da cultura. Você vai garantir o fornecimento e você vai fazer com que essa planta tenha um melhor desempenho inicial, principalmente da formação das raízes, que vai resultar num melhor desenvolvimento vegetativo também. Uma outra observação que é muito importante, principalmente nas áreas que utilizam plantios subsequentes ao mamão, ou seja, plantou o mamão, utilizou bastante matéria orgânica, há uma redução, pode acontecer de uma necessidade menor de fósforo para o plantio do café. Muitas vezes, alguns produtores nem fazem esse plantio porque o preparo inicial do solo para mamão é uma dosagem bem elevada de fósforo. Mas com a utilização da matéria orgânica, que é o mais importante aqui, você pode reduzir uma parcela do fósforo, podendo chegar de 20% a 30%, dependendo do material orgânico que você utilizar. Vamos fazer uma observação aqui, que para adubação de formação, geralmente, os materiais que a gente tem disponível na literatura, eles colocam a adubação de formação do plantio até a primeira colheita. O que nós estamos abordando aqui nesse capítulo de livro e nessa apresentação é que essa adubação de formação ela vai do plantio até o primeiro florescimento. A partir do primeiro florescimento até a primeira colheita, o manejo da adubação é completamente diferente. Geralmente tem se recomendado, de acordo com Presotti ou Marcolan, de 45 a 92 gramas de N e de 30 a 72 gramas de K2O por planta nesse período de formação. Só que eles consideram esse período de 2 anos, o que vai corresponder aproximadamente de 150 a 306 kg por hectare de N e de 100 a 253 kg de K2O por hectare. Outra observação que é muito importante e que não tem algumas observações na literatura é que, de acordo com a época de plantio, você tem um ajuste dessas quantidades de nutriente aplicado ao longo dessa formação. Então, nós temos uma característica específica para os plantios realizados de janeiro a março, características específicas para abril e junho, julho a setembro e outubro a dezembro, sendo que, preferencialmente, os produtores têm feito de abril a setembro, principalmente esses plantios, porque você ganha em tempo para a primeira floração. O que tem sido muito utilizado, apesar de não ser uma forma mais correta ou mais adequada para fazer essas recomendações? Muitos consultores estão recomendando a adubação de cobertura através da recomendação de adubação de produção, ou seja, eles se baseiam com o nível tecnológico e capacidade produtiva da lavoura e enquadram um percentual dessa recomendação para o produtor nessa primeira formação. Ou também tomam como base a quantidade de nutrientes absorvidos que são exportados dessa lavoura. Então, você vai ter um percentual dessa adubação que pode chegar de 60% a 80%. Isso é uma referência, uma base que alguns consultores utilizam, geralmente em torno de 60% a 80%. Para você tomar uma base, uma boa referência, você pode usar algo em torno de 70%, tanto de N quanto de K. E também, outra observação que eu já fiz anteriormente, colocar quem faz a utilização de fósforo, a utilização de pelo menos 25% de uma forma solúvel em formato de fertirrigação ao longo desse desenvolvimento inicial do cafeeiro. Mas alguns consultores, isso a gente engloba, quando eu falo que a região que foi consultada, os colegas de atividade, a gente consultou principalmente aqui no extremo
no norte do Espírito Santo e extremo sul da Bahia, abaixo de Eunápolis. Então, basicamente é o que está sendo feito no dia a dia, e o que está sendo feito de novo e que está tendo os melhores resultados são essas informações. Suplementação de ferro, boro e zinco nas dosagens de 2, 3 e 6 kg por hectare também têm sido comumente utilizadas, sem que você tenha um efeito de fitotoxidez na planta. Outra informação que é muito importante, em função da concentração de potássio no solo e em função da avaliação nutricional da folha da planta, você tem uma relação ideal aqui que vai girar em torno de 1,3 a 1,8 da concentração de N em função do K. Enquanto eu aplico 1,3 kg de N, eu vou aplicar apenas 1 kg de K, ou até 1,8 kg de N para 1 kg de K proporcionalmente. Isso tem obtido os melhores resultados, mas vale ressaltar que você tem que consultar a análise de solo e também monitorar o fator nutricional em folha. Então você vai fazendo esse acompanhamento para adequar esse ajuste que melhor vai se enquadrar na sua propriedade, na sua lavoura. Então aqui, para a gente ter o máximo de crescimento vegetativo, que é o que importa até essa primeira florada, para a gente poder chegar na frente, a gente deve observar alguns fatores que são principais. Inicialmente, a gente deve se atentar à quantidade de adubo que a gente vai aplicar, vislumbrando o que a gente almeja nessa primeira colheita, vai acompanhar todos esses fatores, vai observar os estágios fenológicos da planta, vai aplicar esse adubo de acordo com o desenvolvimento dela, sendo que o acúmulo de praticamente todos os nutrientes é gradativo ao longo desse desenvolvimento da planta. Observar também as características químicas e físicas do solo, porque a partir daí você vai conseguir adequar o melhor manejo nutricional desse solo, vai fracionar mais ou menos, ou vai colocar algum tipo de adubo ou outra técnica que agregue melhor valor à sua situação. A dinâmica do nutriente desse solo, que foi falado inicialmente, então você sabendo de todas essas características aqui, até você chegar no fertilizante propriamente dito, que você vai pegar esse fertilizante, a qualidade dele e vai adequar toda seu aparato tecnológico. Com todas essas características, você vai ter a melhor adequação para a técnica que você utiliza e automaticamente o melhor ganho possível para o seu desenvolvimento vegetativo da planta. Fazendo uma observação aqui que é muito importante, uma planta com 14 meses de idade, ela tem capacidade produtiva de atingir aproximadamente 90 a 110 sacos por hectare, que é o caso aqui da área do Zé Bonoma, aqui em São Mateus, que foi conduzido um espaçamento de 3 por 80, 2 hastes. Então ele inicialmente já teve esse bom resultado, o que não impede de outros produtores também ter bons resultados em outras áreas. Então, fazendo um apanhado geral, como que a gente deve fazer essa distribuição de adubação? Considerando que nós temos 4 épocas distintas para o plantio, então nós vamos ter basicamente 4 períodos distintos de desenvolvimento vegetativo da planta, sendo que as plantas realizadas plantios entre janeiro e março, a gente desconsiderou essa primeira produção, ou seja, o produtor que fizer esse plantio entre janeiro e março, ele vai ou retirar essa saia ou retirar esses grãos para que ela tenha um máximo de desenvolvimento vegetativo para uma maior colheita na primeira safra. O de abril em junho, geralmente, ela não tem essa primeira floração, alguns raros casos. De julho a setembro, ele tem um período aí de 11 a 13 meses, então ele está mais adequado até a floração. E de outubro a dezembro ele tem um período mais curto, onde você vai ter uma adequação ali de uma produtividade menor. Então todas essas informações aqui são muito importantes para o produtor, junto com o consultor,
adequar a quantidade de adubo para a formação do cafeiro conilon que melhor atenda a sua situação no momento que ele vai fazer esse plantio. Uma coisa que é muito importante e que alguns produtores não se atentam é que ele faz uma adubação continuada em todo o seu desenvolvimento do café. Então, se ele iniciar com 5 gramas, ao final no primeiro ano de ciclo, que é a floração, você vai aumentando gradativamente essa quantidade de adubo. Geralmente 30% dessa adubação é feita até no meio desse ciclo. Então, se considerarmos 12 meses como o ciclo do plantio até a primeira floração, até os 6 meses de idade, basicamente, você vai consumir 30% do seu adubo. E, a partir daí, aproximadamente 70% do seu adubo. Claro que isso vai depender de vários fatores climáticos, desenvolvimento vegetativo da planta, ou condição fitossanitária, e entre outros diversos fatores que podem ou melhorar ou reduzir esse desenvolvimento vegetativo. A partir daí, nós juntamos boa parte das informações que a gente tem em função de campo e da parte teórica. Nós montamos essa planilha, mais uma vez, considerando que o plantio realizado entre janeiro e março, a gente não vai desconsiderar essa primeira floração, então a gente vai ter um período aí de até 19 meses, e a gente vai ter o que aqui? Um período que é melhor recomendado para o plantio, que é o plantio realizado entre abril e setembro, onde você vai ter um período ali que você não vai ter essa floração indesejada no meio do desenvolvimento vegetativo, e esse outro período aqui, de outubro a dezembro, caso o produtor não tenha condições de fazer o plantio em outras épocas, fazer esse plantio entre outubro e dezembro. Com isso, o que a gente tem? A gente tem aqui aquilo que eu fiz a observação, que 30% desse adubo ele vai ser realizado nessa faixa aqui, que corresponde a praticamente 50% do seu desenvolvimento vegetativo antes da floração. E o restante lá no finalzinho. De acordo com que a planta vai crescendo, ela vai acumulando, vai demandando mais nutrientes, vai fazendo o acompanhamento tanto de solo quanto de folha, e você vai fazendo os ajustes necessários para ter essa melhor formação possível na floração. Basicamente, seria esse o desdobramento dessa tabela, que inclusive está em percentual. Então, se você colocou a sua meta como 300 kg por hectare de N e 300 kg por hectare de P2O5, ou ajustado de acordo com a concentração desse nutriente no solo, você vai distribuir ele de acordo com esses percentuais na tabela. Basicamente, isso é uma referência para que o consultor e o produtor tome como base para que ele tenha um melhor desenvolvimento vegetativo possível. Outra observação que é importante, essa tabela leva em consideração um mês após o plantio. Então, eu realizei o plantio, eu devo começar a fazer essas adubações de cobertura pelo menos até 30 dias depois. Tem produtores que costumam fazer até um pouquinho antes ou retardar um pouco depois em função de chuva, em função de clima e tudo mais. Mas basicamente, plantou o café, 30 dias depois é recomendável já começar a fazer essas adubações de cobertura. Proporcionalmente ao longo do desenvolvimento dele, é claro. Considerando todas essas informações que a gente reuniu no capítulo e na apresentação, nós temos aqui uma recomendação básica para que os produtores consigam alcançar entre 70 e 70 sacas por hectare já na primeira safra. Isso, claro, que vai depender basicamente da época de plantio. Uma dosagem de 200 a 300 kg por hectare de ureia, de N, que vai representar algo em torno de 444 kg a 667 kg de ureia, e uma adubação de K, que seria algo em torno de 150 a 250 kg por hectare, que vai corresponder a aproximadamente 254 a 416 kg de cloreto de potássio. Isso é uma estimativa para que você consiga ter ganhos aí algo em torno de 50 a 70 sacas por hectare já na primeira colheita.
Lembrando que essa adubação é do plantio até a primeira floração. O café florou, você já tem que fazer uma nova reprogramação dessa adubação para a próxima safra. Você sempre trabalha a formação do cafeiro conilon um ano antes da sua produção. Então você trabalhou isso daqui, é o que ele vai produzir. Se você deixar de adubar depois disso, possivelmente você vai ter aquela produção em um ano, vai ter menos produção no outro. E se você adubar, ela vai formando aquela bianualidade que muita gente questiona em relação à produtividade do café. E fazendo algumas considerações de tudo que a gente abordou, então a partir dessas informações, tanto o consultor quanto o produtor, eles vão melhorar esse embasamento, tanto para o planejamento para a adequação do plantio, época que melhor se enquadra ao seu nível tecnológico, assim como as faixas de nutrição e escalonamento de adubação de cobertura. Porque todos esses fatores, todas essas partes de planejamento, adequação, preparo de solo, plantio, adubação, manejo fitossanitário e tudo mais, são muito importantes, e o somatório de todos esses fatores, de todos esses trabalhos, vai te resultar nesse melhor desenvolvimento vegetativo da planta e, consequentemente, produções satisfatórias já desde a primeira colheita. Eu agradeço e aqui deixo o meu contato. Caso precisem tá entrando em contato ou ligando, pode ficar à vontade, e a gente está sempre à disposição lá na Fazenda Experimental UFES Campo São Mateus. Caso tenha interesse de visitar ou conhecer nossos trabalhos, a gente fica à disposição. Muito obrigado.